Glória a Jesus. Faça um barulho de celebração, de alegria ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aproveitando que você está de pé, dê um abraço, 2, 3 pessoas perto de você, diga bom dia, vou vê-lo aqui essa manhã. Seja bem-vindo à segunda celebração desse domingo aqui no Templo Central, uma alegria recebê-los todos aqui. E hoje um dia mais do que especial, além de dia de adorar o Senhor, a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é o dia internacional, a irmã Honorata disse que é o dia interplanetário, intereclesiástico. Nós estamos aqui hoje para celebrar Jesus, mas celebrar todas as mulheres que estão aqui nessa manhã também. Hoje eu não sei se vocês perceberam, nós tivemos todo o louvor composto pelas nossas adolescentes, parte aqui do instrumental também, lindo demais, Deus abençoe. Nosso coral de mulheres, e eu queria pedir que você desse um aplauso a Jesus pelas mulheres que nós temos aqui também. Nós honramos, celebramos, que dia especial, honramos não apenas todo o legado na família, na sociedade, mas também o legado na igreja, a todas essas mulheres. Nós vamos ter mais para frente, na nossa celebração, a oportunidade de poder reconhecê-las, mas hoje quero pedir que você abra comigo sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 39, hoje nós vamos mergulhar no estudo de número 11, nós estamos já há 10 semanas completas estudando o livro de Ezequiel, e hoje nós entramos no 11º estudo e vamos estudar Ezequiel 38, Ezequiel 39, e na verdade uma continuidade do que nós falamos na semana passada de Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Nós estudamos na última semana, com toda certeza, a passagem a revelação mais conhecida do livro de Ezequiel, que é Ezequiel 37, e hoje eu tenho 43 minutos, abri com 45, 43, para talvez falar de um dos textos mais substanciosos e com alguma polêmica, algumas nuances, e eu vou tentar falar sobre algo profético, algo que está acontecendo, vai acontecer, e para ler hoje, nós vamos usar bastante a Bíblia, então vou pedir que você deixe, se você tiver com o celular aberto, Ezequiel 38, 39, deixe a sua Bíblia também aberta, nós vamos mergulhar nesse texto. Bom, nosso tema hoje é a batalha escatológica, na verdade Ezequiel 38, 39, nosso subtópico, a batalha escatológica, e o texto que melhor resume esse compêndio, Ezequiel capítulo 39, versículo de número 1, vou pedir que você leia comigo bem forte, em uma só voz, 1, 2, 3... E nós vamos descobrir o que isso daqui a pouco quer dizer, um texto extraordinário, nós estamos vivendo o cumprimento de muito disso. Nossa leitura hoje ela vai acontecer em Ezequiel 39, então prepare sua Bíblia do versículo 1 ao versículo 36, e a verdade prática, que é um pensamento que resume que nós vamos estudar nessa manhã, diz, toda aparente vitória do mal é temporária. Você crê nisso nessa manhã? Toda aparente vitória do mal é temporária, o bem sempre triunfará, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estudar 3 pontinhos, eu espero poder cobrir ele com vocês hoje. Vamos falar sobre a conspiração de Gog, o juízo contra Gog e a vitória final, ok? Abra comigo então em Ezequiel capítulo 39, nós vamos ler o capítulo 39, parte dele, e a explanação da revista está no capítulo 38, na verdade o 39 é um resumo do que acontece no 38, 38 fala sobre ele mais detalhado, mas vamos ler o resumo. Ezequiel 39, eu vou ler o primeiro versículo, você lê o segundo em diante até o 16, diz assim. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus.
farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isso por 7 anos. Naquele dia, darei ali a Gog em um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Sim, de todo o povo da terra sepultará, ser-lhe-ás memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Ao percorrerem eles a terra a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá ao lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Pai, fala conosco nessa manhã. Abre o nosso coração a essa palavra, que possamos sair daqui dizendo verdadeiramente o Senhor falou aos nossos corações. Que corpo, alma e espírito nessa manhã estejam submissos à Tua palavra. É o que nós te pedimos, o nome forte de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta em Ezequiel capítulo 38. Nós vamos ler praticamente toda essa passagem. Bom, nós estamos na reta final dessa linda revelação no livro de Ezequiel. E do capítulo 33 em diante, como eu falei na última semana, nós temos aqui uma mudança de tonalidade nessa revelação. Até o capítulo 33, a linguagem ela é franca, ela é aberta, ela é direta, uma linguagem de julgamento, de dor. Mas do capítulo 33 para frente, nós observamos agora uma linguagem predominantemente positiva. Eu sei que Ezequiel 38 e 39, a linguagem é um pouco mais extrema, mas daqui para frente, a revelação, ela olha para frente. Nós vamos enxergar agora a promessa de restauração, a promessa de redenção. Até 2 estudos atrás, nós falamos sobre julgamento. Daqui para frente, nós vamos olhar um pouco a restauração da nação de Israel. E para entender um pouco, capítulo 38 e o capítulo 39, nós precisamos colocar isso no tempo, no contexto. Eu fiz aqui um pequeno diagrama, e eu vou pedir que coloquem aqui, novamente, vou pedir que você atente comigo. Nós precisamos localizar o que nós vamos estudar nesse contexto escatológico. E quando a gente fala de fim dos tempos, claro, é importante a gente notar que nós estamos bem aqui, ó. A gente olha um diagrama como esse e a gente acha que falta muita coisa acontecer. Nós olhamos e achamos que o julgamento, a volta de Cristo é algo muito espalhado lá para frente. Mas na verdade, nós estamos hoje, deixa eu pegar aqui a minha caneta para ficar mais fácil. Nós estamos bem aqui, ó, no iniciozinho. E note que tem uma seta aqui que aponta para a eternidade, aqui do outro lado, que fala a era da igreja. Nós estamos justamente agora vivendo a era da igreja. E quando a gente fala de igreja, a igreja ela nasce em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós temos o dia de Pentecostes. Já era uma festa que se celebrava naquele dia, mas naquele momento os discípulos reunidos em Jerusalém, a promessa se cumpre, o Espírito Santo desce e daquele ponto nasce a igreja de Cristo. É importante lembrar que quando o dia de Pentecostes acontece, nós entramos não somente na era da igreja, mas nós entramos naquilo que escatologicamente é chamado do fim dos tempos. Nós já estamos há 2000 anos, gente, vivendo o fim dos tempos. A gente olha para tudo isso e daqui a pouco a gente vai se localizar um pouco o tempo que existe aqui. Mas alguém pode perguntar, pastor, o que aconteceu antes desse diagrama?
porque a gente olha para isso e isso tem que nos animar, nos inspirar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, a promessa dele vai se cumprir na nossa vida, mas o que veio antes disso que prova que nós estamos realmente vivendo os últimos dias? Vamos lá, se você quiser anotar depois: criação, pecado, dilúvio, patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, cativeiro, 400 anos, Egito, Êxodo, Israel, reis, profetas, sacerdotes, reino unido, reino dividido, o exílio que nós estamos estudando agora no livro de Ezequiel, o pós-exílio, 400 anos de período intertestamentário que houveram entre Antigo Testamento e Novo Testamento, João Batista, a voz que clama no deserto, Jesus Cristo, nosso Senhor em Salvador, morreu, ressuscitou, breve voltará para buscar a sua igreja, a igreja há 2000 anos já, e agora nós estamos aqui, na era da igreja. Note que quando a gente pensa do ponto de vista de tempo, a história registrada que nós temos hoje, ela data aí de 5.500 anos. Nós temos aqui nesse diagrama, se eu falar de maneira bruta aqui, na era da igreja, nós temos algo em torno de 1.007 anos só. Ou seja, nós estamos na reta final. Se a vida do ser humano fosse um dia só, nós estamos vivendo os últimos minutos. Jesus está batendo a porta para buscar a sua igreja e cumprir a sua promessa. Jesus está voltando. Nesse diagrama aqui que nós temos escatológico, qual é o próximo grande arrebatamento? Qual é o grande acontecimento que vai acontecer? O arrebatamento da igreja. Ele vai acontecer de forma rápida, de forma súbita. A Bíblia descreve como é que vai ser: com o tocar da trombeta, com o grito e o alarido do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados, estaremos com o Senhor para todo sempre. Então, o próximo grande acontecimento está aqui, o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento acontecer, é importante que o arrebatamento ele vai desencadear uma série de coisas, e nós olhamos aqui para tudo isso, e são termos que às vezes, eles botam medo no coração de muita gente. Nós estamos vivendo agora um contexto de guerra, de rumores de guerra, e tem gente que olha para isso e fica desesperado, e tem gente que olha para isso e diz: Maranata, hora vem Senhor Jesus, a promessa está se cumprindo. O arrebatamento vai acontecer, e quando o arrebatamento da igreja acontecer, isso vai desencadear uma série de eventos. Haverá o que nós chamamos de tribulação, 7 anos, dividido em 2 períodos. Os primeiros 3 anos e meio, o anticristo vai se levantar. Ele vai gerar paz, ele vai convencer. Tudo que nós estamos vendo agora, todos esses conflitos no Oriente Médio, eles vão cessar de alguma forma. O templo vai ser construído em tempo recorde em Jerusalém. Depois do templo, bem aqui no meio, 3 anos e meio, ele vai agora se auto-intitular Deus e vai querer a adoração do povo de Israel e do mundo todo. E aqui vai desencadear a grande tribulação. Serão 3 anos e meio de muito sofrimento, de muita dor, de muita perseguição. No finalzinho disso aqui, todo mundo vai se unir contra a nação de Israel. Exércitos do mundo todo, armas do mundo todo, o que maior existe hoje do mundo militar vai se unir na porta de entrada de Jerusalém, e bem aqui nesse momento nós temos a segunda vinda de Cristo. Quando tudo parecer perdido no Vale do Armagedon, a Bíblia diz que os céus vão se abrir, vão se romper, e Jesus Cristo voltará para governar e vencer essa batalha. Depois disso nós temos aqui o milênio, que todos nós conhecemos. Serão 1000 anos, aonde Jesus reinará aqui na terra, e nós reinaremos com Ele. Eu e você voltaremos junto com Ele para esse momento. Nós temos aqui Satanás preso. No finalzinho Satanás vai ser solto, vai haver uma breve rebelião. Jesus vai suplantar tudo isso, o julgamento do grande trono branco. E aí nós temos novos céus, nova terra, e temos aí a eternidade para todo sempre. Então é importante a gente só posicionar um pouco do que está acontecendo aqui nesse diagrama. Vamos lá. Vamos identificar aonde é que Ezequiel 38 e Ezequiel 39 se encaixa nesse grande cenário, nesse grande panorama que está sendo construído. E nosso primeiro ponto que nós temos aqui, a conspiração de Gog. Vou pedir que você abra comigo o capítulo 38, nós vamos ler praticamente todos os versículos, então mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos colocar aqui na tela, mas eu quero pedir que você acompanhe na sua Bíblia, se você puder. Pode colocar o outro fundo. Nós vamos acompanhando aqui, versículo 1, Ezequiel 38, 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal,
e profetiza contra eles. Bom, se é para profetizar contra, é porque é um inimigo. Então nós temos aqui um inimigo que vai se levantar na frente, nos últimos dias, contra a nação de Israel. Essa profecia aqui, ela diz respeito a um líder, alguém que vai se levantar, chamado Gog, de uma terra de Magog. Então esse é um local, é uma localidade. É interessante a gente notar que esse líder desse local, ele vai juntar uma união, uma confederação de nações, de reinos, de exércitos, para pelejar contra Israel. Olha que coisa, Deus deu a Ezequiel 600 anos antes de Cristo a visão daquilo que ainda vai acontecer. Quando nós lemos esse texto, quem é Gog? Vamos lá. Primeiro, nós não sabemos quem é essa pessoa. Nós não temos, a gente às vezes vê muita especulação, muita coisa que aparece na internet, nós não sabemos. É um nome que não aparece, que não se intitula antes disso na Bíblia. Ele aparece em outros locais. 1 Crônicas 5:4, prepara aí para mim, por favor. A Bíblia fala rapidamente sobre os descendentes de Rúben, Rúben filho de Jacó. E a gente vai ver a menção do nome Gog, mas é importante lembrar que esse Gog aqui é um homônimo, não tem nada a ver com esse que nós temos aqui no texto. Olha o que diz 1 Crônicas 5:4. O filho de Joel, Semaías, a quem foi filho Gog, e quem foi filho Simei. Esse nome aparece na Bíblia antes, mas esse Gog, aqui descendente de Jacó, nada tem a ver com o Gog que nós estamos lendo aqui em Ezequiel, capítulo 38, ok? Agora, quando nós falamos de Magog, Magog é outra coisa. A Bíblia já começa a descrever, e a gente vai encontrar as menções disso, Gênesis capítulo 10, versículo 2. Se você quiser abrir na Bíblia, mantenha marcado aí Ezequiel 38, vai aparecer Gênesis 10, 2 aqui no texto. Nós temos a lista dos descendentes de Noé. E claro, Noé passou pelo dilúvio, povoou a terra, e nós temos aqui a menção exata, mais ou menos, disso, porque olha o que diz Gênesis capítulo 10, versículo 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, e nós temos os outros nomes das outras nações que aparecem em Ezequiel 38. Nós temos aí Magog, Meseque e Tubal, aí estão nesse texto. Então a gente vai descobrir que são descendentes de Noé, que em algum ponto lá na frente se localizaram, em algum local de terra, viraram mais na frente, subsequentemente, uma nação. E outra curiosidade desse texto, eu estou só aqui trabalhando o texto para a gente entender, Ezequiel 38, 1 e 2, mais uma vez. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, versículo 2, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rois. E aqui eu vou mexer aqui num vespeiro. Muita gente menciona esse Rois que está aqui como sendo a Rússia, ok? E a única maneira que fazem isso é porque existe uma semelhança fonética entre Rússia e a palavra Rois. Então a gente precisa dar uma olhadinha nisso. O interessante é que, por exemplo, algumas nações, na sua língua original, não tem nada a ver com a fonética em português. Vou dar um exemplo. Alemanha, por exemplo, nós chamamos de Alemanha. Como é que o alemão chama Alemanha? Alguém sabe? Deutschland. É outra fonética, é outro jeito. Rússia, como nós olhamos aí, Rois, é Protne, é outro nome no próprio russo. Então alguém pode dizer assim, pastor, podemos cravar que é a Rússia? Não. Podemos também cravar que não é a Rússia? Também não. O que a Bíblia fala é que vai vir do norte. Então, pela geografia, a gente vê os grandes países, as grandes potências que lá estão. Mas é importante a gente entender esse texto, porque de vez em quando existem, algumas coisas que viralizam na internet. A Bíblia é muito clara que essa invasão, essa coligação, essa união de nações que vai pelejar contra Israel, ela vai vir do norte. Ezequiel 38, 4. Far-te-ei que volvas, ou seja, que olhe, porei anzóis no teu queixo, e levarei a ti todo o teu exército. Isso aqui é Deus falando acerca de Gog e Magog. E teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês, escudo, empunhados de toda a espada. Quando a gente vê aqui, a figura de linguagem que Deus usa é uma figura muito poderosa. Porque Ele está dizendo, existe essa nação, existe esse ímpeto do mal que quer invadir Israel, e eu vou pescar ele. Eu vou jogar um anzol, vou prender no queixo, igual a gente prende um peixe, vou puxar ele nessa direção, como se Deus dissesse, eu estou promovendo isso.
eu estou fazendo com que isso aconteça. Isso aqui parece um pouco contraditório, porque a gente percebe, como é que pode? Uma coalizão do mal, o ímpeto do mal, e claro que essas nações, por si só, elas já querem destruir Israel. Não precisaria da mão de Deus para promover isso, mas aqui nós descobrimos algo muito poderoso que acontece sobre Deus. Até aquilo que se levanta para destruir o povo de Deus, Deus usa para promover o seu nome e manifestar a sua glória. Até aquilo que às vezes aparece, o ímpeto do mal, a força do mal, aquilo que por si só já teria força de nos ferir, Deus às vezes permite, Deus às vezes deixa andar. É igual aquela história daquele cego no Novo Testamento. Aparece o cego, a pergunta foi, por que ele é cego? A culpa é de quem? A culpa é do pai? A culpa é da mãe? Quem foi que pecou? Foi ele que pecou? Foram os antepassados que pecou? Jesus levanta gente, não tem nada a ver. Não foi pai, não foi mãe, não foi ele. Algumas coisas acontecem para que se manifeste a glória de Deus. E nós vamos ver aqui a glória de Deus se manifestar sobre as nações. Finalmente, Israel vai ser restaurado e a glória de Deus vai se manifestar de forma que todos vão poder contemplar e todos vão ver. Versículo 4, nós lemos o texto, far-te-ei, te puxarei com anzóis. Versículo 5 agora, ele descreve que nações serão essas. Persas, etíopes e putos contra eles, todos com escudo e capacete. Gomer, todas suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, mais uma vez ele está identificando nações que estarão no norte, todas suas tropas, muitos povos contigo. Então nós estamos falando de uma aliança, estamos falando de uma união de exércitos, de forças que em algum momento da história vai marchar para tentar destruir a nação de Israel. Está claro até aqui? Dê uma glória a Deus bem forte se você está acompanhando até esse momento. Página 66 da sua revista, se você puder abrir. Eu sempre gosto também de manusear o nosso guia, o nosso estudo. Na página 66, o nosso comentarista ele faz aí um esforço. E tem a foto que eu coloquei no grupo, eu peguei bem o texto. Se você olhar aí, página 66, a parte de cima, ela vai explicar um pouco que nações são essas. E novamente, nós estamos vivendo a realidade escatológica diante dos nossos olhos. O ambiente está aí, a Bíblia já diz, isso aqui foi escrito há 2.600 anos atrás e está se cumprindo diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos, e ele começa a descrever. Vamos identificar as demais regiões mencionadas ao longo do texto. Primeiro, Meseque e Tubal. Nós lemos essa menção tanto em Gênesis capítulo 10, versículo 2, como lemos em Ezequiel 38. Quem são essas nações? Meseque e Tubal. São as regiões da Ásia Menor. Sabe no livro de Apocalipse, quando a Bíblia fala das 7 igrejas? Ásia Menor, região da Turquia. Nós temos no mapa, na geografia, nós temos Israel. Em cima de Israel temos o Líbano. Em cima do Líbano temos a Síria. Em cima da Síria nós temos o quê? A Turquia. Então a Bíblia já está dizendo, de lá, daquele lado, virá parte desse exército, que vai pelejar nos últimos dias, em algum momento, contra Israel, Ásia Menor. B, está aí, Pérsia. Que país representa a Pérsia aqui na Bíblia? Hein? Irã. Nós estamos vendo aí diante dos nossos olhos. Quando a gente fala de Pérsia, a história de Esther, de Mardoqueu, de Amã, que nós conhecemos, aconteceu no que hoje é o Irã. E a Bíblia já está falando isso há 2.600 anos atrás. Está aqui, ó, a Pérsia, atual Irã, Cuxi, Etiópia, Sudão, Put, região da Líbia e do norte da África. É só você olhar a geografia, a maneira, todo o cenário, é aquilo que Billy Graham diz, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Há 2.600 anos atrás, a gente fica lendo, se impressiona com a história, né? E aí tem gente que fica, Jesus já disse o que vai acontecer, como vai acontecer para que você tenha esperança e aguarde a segunda vinda dele. E aguarde o arrebatamento da igreja. Então, nós estamos falando de uma confederação que em algum momento vai se unir e vai pelejar contra Israel. Versículo de número 7, continua. Prepara-te sim, dispõe-te, tu e toda a tua multidão, novamente, Ezequiel sendo usado por Deus para falar acerca de Gog. Toda a tua multidão, teu povo que se reúne a ti e serve-lhe de guarda. Versículo 8, depois de muitos dias será visitado no fim dos anos. Então a Bíblia está dizendo aqui quando isso vai acontecer. Nós vamos localizar Ezequiel 38 naquele cenário escatológico. No fim dos dias, no fim dos anos, virás a terra que se recuperou da espada. A Bíblia está falando de uma nação que foi destruída, de uma nação que perdeu a sua identidade,
de uma nação que perdeu todo o seu espírito, perdeu o seu nome, que se rendeu à espada. Agora ele está dizendo: virás a terra que se recuperou da espada, falando de Israel, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, e que sempre estiveram desolados, espalhados, sem nação. Este povo foi tirado entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Bom, nós já temos aqui uma ideia, porque a Bíblia está dizendo, havia uma nação que ela estava desolada, destruída. Essa nação, ela foi reunida, restaurada. E nós, quando olhamos para a história de Israel, novamente, mais uma profecia, 1948, Israel não existia como nação. Israel, a gente olha para o exílio, que nós lemos em Ezequiel, o povo foi exilado. Todos os outros profetas que nós temos, são profetas pós-exílio. Não havia mais uma nação reunida, um nome. Na nossa geração, 1948, Deus reuniu seu povo dos 4 cantos da terra e estabeleceu a nação de Israel, que aqui está, diante do nosso texto. E ele está dizendo, Ezequiel estava falando muito antes disso aqui aconteceu, o que nós já observamos acontecer diante dos nossos dias. Versículo 9. Me desculpem ter que correr, esse texto aqui é um texto que daria para a gente ficar um mês inteiro. Versículo 9, então subirás e virás como tempestade, falando de Gog, vai ser tanta gente, essa batalha, essa aliança militar, vai ter tanta gente, virás como uma tempestade, farteais como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Versículo 10, assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás o teu mau desígnio, ou seja, o mal já tem o desígnio dele. Esses exércitos já tinham no coração invadir Israel. Versículo 11, e dirás, subirei contra a terra das aldeias, sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Versículo de número 12, e isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa, e levantares a mão contra terras desertas que se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre todas as nações, o qual tem gado, tem bens, ninguém tem dúvida que a nação de Israel tem tudo isso, e que habita no centro do mundo, e que habita no centro da terra. A Bíblia menciona Israel como sendo o centro da terra. A história menciona Israel como sendo o centro da terra. E a geografia também menciona Israel como o centro da terra. Atenção para isso. Quando a gente fala de Israel, claro que Israel é muita coisa. E nós não estamos aqui para adorar a nação de Israel. A Bíblia nos ensina a interceder. A Bíblia nos ensina a orar. A Bíblia nos ensina a observar os sinais que tem a ver com Israel, como sendo sinais que vão anteceder a vinda de Cristo e a volta de Cristo. Agora, isso não significa que a gente concorde com tudo que aconteça. Tem horas, ao mesmo tempo que a gente tem esse amor, essa oração, essa intercessão, é a nação e o povo que, de certa forma, crucificou o nosso Cristo. É um tema polêmico, difícil de tratar. E Deus ia tratar também com esse povo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha, o centro do relógio escatológico é Israel. O centro da revelação profética do que vai acontecer no mundo é Israel. E a gente observa que o centro de muitas ações políticas e militares até os dias de hoje continua sendo a nação de Israel. Então nós conhecemos aqui no nosso esboço, bota aqui para mim, a conspiração de Gog. Deu para entender até aqui o que vai acontecer? É um evento, uma aliança militar que vai se levantar nos últimos dias para destruir, aniquilar a nação de Israel. Agora nós vamos olhar o juízo contra Gog, porque agora Deus vai tratar com isso. Por quê? Porque Israel é a menina dos olhos do Senhor. Assim como você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a Israel celestial. Existem momentos que exércitos se levantam, que uniões do mal se levantam, que coisas que você nem sabe de onde veio, para onde veio, se levantam contra nós. Eu não sei mais o que fazer, fique tranquilo, porque quando você não sabe, Deus sabe o que fazer nessas situações. Deus se manifesta. Nós temos aqui a conspiração, agora a gente vai observar o juízo contra Gog, versículo 14, né? E aí na sua Bíblia tem até o subtítulo, né? Gog invadirá Israel. É algo que vai acontecer nos últimos dias. Versículo 14, portanto, ó filho do homem, profetiza, vai aparecer aqui atrás se você quiser me acompanhar,
E dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo Israel, e aqui a Bíblia vai ficando mais escrachada, quando o meu povo Israel habitar seguro, não saberás tu? Todo mundo sabe, todo mundo vai ver a nação. Versículo 15, virás pois do teu lugar, dos lados do norte, mais uma vez então, de onde vai vir, é só você olhar a geografia, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, numa grande multidão e poderoso exército. Deixa eu abrir um parênteses aqui no versículo 15, porque alguém pode olhar e dizer assim, pastor, na guerra moderna, cavalo não cabe mais. Na guerra moderna, escudo, espada, não cabe mais. E de fato, nós estamos falando para uma revelação que foi dada a um homem há 2.600 anos atrás. Ezequiel era um homem primitivo, numa época primitiva. Naquela época nem pólvora tinha. Como é que você acha que ele descreveria uma batalha? Quais seriam os artifícios de linguagem que Ezequiel teria para poder descrever? Note que João, quando descreve no livro de Apocalipse, 600 anos depois, Deus revela para João, e João já tem alguns artifícios a mais para falar. Por quê? Porque em 600 anos a guerra evoluiu muito. E mesmo assim João ainda fala de bestas escatológicas, de animais que cospem fogo do céu. Como é que ele descreveria um jato de guerra? Como é que ele descreveria um míssil sendo lançado? Era o que ele tinha, as figuras de linguagem que ele tinha naquela época para descrever o fim dos tempos. Então note que ele fala que esse povo vai se levantar, versículo 16, subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. E nos últimos dias, novamente, nós estamos falando de uma visão e ele está fechando, afunilando. Vai ser nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra. Para que ele vai trazer? E aqui o versículo 16, ele é um versículo importante. Para que as nações me conheçam a mim. Para que as nações vejam a minha glória se manifestar. Para que as nações percebam o que eu vou fazer. Quando eu tiver vingado a minha santidade em ti. Ou seja, Gog, tu vai ser instrumento para que eu vingue a minha própria santidade. Para que o meu nome seja glorificado perante todas as nações da terra. Nós estamos falando da restauração final de Israel. E ela vai acontecer diante todas as nações. Todos os exércitos da terra saberão que o Senhor é Deus. Versículo 17, assim diz o Senhor Deus. Não és tu aquele a quem eu disse nos mais antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação vai ser muito grande. Versículo 19, pois o meu zelo, no brasume do meu furor, disse naquele dia, será fortemente sacudida a terra de Israel. E eu quero parar aqui um pouco, por quê? Porque a Bíblia fala aqui de um terremoto. A Bíblia fala aqui nos últimos dias de algo que vai sacudir, que vai mexer a terra. E aí o versículo 20 detalha um pouco mais para mim e para você, diz assim, de tal sorte que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se defastarão, e todos os muros desabarão por terra. Ele está falando aqui de um grande terremoto. E novamente, a Bíblia é perfeita demais. Quantos aqui louvam a Deus pela sua palavra? Quantos aqui louvam porque a palavra se cumpre diante dos nossos olhos? Olha o que diz, a Bíblia fala, Zacarias capítulo 14. Abra comigo, por favor, aí, mídia, do versículo 1 ao 4. E eu vou chamar daqui a pouco, porque a Bíblia fala que haveria um grande terremoto. Quando Jesus voltar, bota aqui o relógio para mim de novo, o timeline, novamente, a gente está falando aqui, e a gente começa a fechar, mais ou menos aonde Ezequiel 38 vai acontecer, por quê? Porque nós temos aqui o arrebatamento da igreja, atenção, isso aqui não é a segunda vinda de Jesus, isso aqui é quando a igreja vai ser tirada da terra. A gente olha para tudo isso, o pau vai quebrar aqui durante esses 7 anos. Mateus capítulo 24, sermão profético, abominável da destruição. Quem tiver vivo, corra, se esconda. Tomara que naquele dia não seja inverno. As mulheres não estejam grávidas. Pastor, que terror, que coisa horrível. Aonde nós estaremos? Nós estaremos com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, no céu, porque a igreja foi tomada e foi arrebatada. Então a grande tribulação não é para a igreja.
A grande tribulação não é para a igreja. As portas de salvação estão abertas agora para mim e para você. As portas de graça, de misericórdia estão abertas. Nós seremos levados, durante esse período, Deus vai provar, Deus vai tratar com a nação de Israel. É aqui, durante esse período que nós temos. E aí nós temos aqui, a segunda vinda de Cristo. Aí sim, é quando todas as nações da terra se reunirem. A gente está começando já a encaixar o contexto de Ezequiel capítulo 38. Agora vamos lá. Zacarias capítulo 14, versículo 1, fala sobre o juízo em Jerusalém. Está falando sobre os últimos dias da grande tribulação. E está falando com o que vai acontecer em Jerusalém, novamente. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, o dia do julgamento. Eis que vem o dia do Senhor, dia com D maiúsculo, em que o Senhor vai voltar, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei de todas as nações da terra para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, atenção, olha só, a cidade será tomada, casas serão saqueadas, mulheres serão forçadas. Isso aqui é grande tribulação, é o que vai acontecer. Jesus disse em Mateus capítulo 24 que isso ia acontecer. E nós estaremos na glória com o Senhor Jesus. Importante lembrar isso. É o que vai acontecer, finalzinho da grande tribulação. Metade da cidade sairá por cativeira, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha, segunda vinda de Cristo. E o versículo 4, que é uma profecia fantástica, extraordinária. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Nós já sabemos aonde Jesus vai voltar e qual é o primeiro lugar que ele vai pisar aqui na terra. Seus pés serão colocados sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o ocidente, e o Monte das Oliveiras será fendido no meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade se apartará para o sul. Haverá um grande terremoto que vai fender no meio o Monte das Oliveiras. E a Bíblia não termina. Ela continua falando sobre isso, por quê? Porque João é ainda mais específico. Apocalipse capítulo 16, e aí eu vou ler com vocês, rapidamente. Bota o versículo 17, mas segura aí para mim, rapidinho. Porque a Bíblia fala do finalzinho também, Apocalipse 16, da grande tribulação. Ela fala do momento que vai anteceder a segunda vinda de Cristo, que vai acontecer aqui, o finalzinho, esses 3 anos e meio, a chegada aqui da segunda vinda de Cristo, dessa grande batalha. E a Bíblia fala de 7 taças da ira de Deus que serão derramadas naquela reta final. E está lá, você pode ler todas as 7 em Apocalipse capítulo 16, todas elas bem citadas. A primeira delas, úlceras malignas que tomarão toda a terra. A segunda, o mar vai se transformar em sangue. Terceiro, todos os rios serão contaminados. Quarta, o sol vai se quebrantar e vai se queimar. Quinta, trevas habitarão na terra. Sexto, a secagem do rio Eufrates, para preparar o ambiente para a batalha do Armagedon, para que fique tudo plano. E a sétima, está aí em Apocalipse capítulo 16, versículo 17, o 7º flagelo. Então derramou o anjo a 7ª taça da sua ira pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu o quê? Um grande terremoto, como nunca houve igual a esse, desde que a gente sobre a terra, o maior que já teve. Tal terremoto forte e grande. Todas as referências estão aí organizadas, tudo se encaixando, e a gente vai colocando agora, encaixando o que acontece em Ezequiel capítulo 38, versículo 19, e eu vou cumprir meu tempo, tenho mais 10 minutos e vou terminar. Versículo 19: pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Haverá um terremoto, de tal sorte, que nós lemos agora o versículo 20, que os peixes do mar, que tudo isso, mas mais na frente no meio diz assim, olha só, vai dizer assim, tremerão diante da minha presença, está aí bem no meio, tremerão diante da minha presença, e os montes serão deitados abaixo. O que a Bíblia está dizendo? É que naquele dia o Senhor já estará presente, Ele vai pisar sobre a terra, e a terra tremerá diante da sua presença, da sua presença. Então, nós temos, bota aqui o resumo para mim, rapidinho. Nós temos o primeiro ponto, a conspiração de Gog. Nós conhecemos um grupo de nações
Deus vai entrar, quando tudo parecer perdido, estiver na porta de entrada de Jerusalém, Deus vai entrar e vai interferir. Capítulo 39, nós olhamos o 38, agora vamos olhar o 39, porque o 39, ele é um resumo. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo, rapidamente, porque a gente vai fazer agora a revisão do que nós aprendemos, e eu vou ler com você. E vou pedir que você acompanhe no seu dispositivo, no seu celular, se você tiver aí. 39, diz assim: Tu, pois, filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: Assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, Gog, príncipe de Rosh, de Meseque e de Tubal. Até aqui nós já entendemos. Far-te-ei que voas, te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte e te trarei aos montes de Israel. Nós vimos no capítulo anterior que é obra de Deus, ele está puxando pelo queixo, como alguém puxa um anzol. Versículo 3: Tirarei o arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Deus está dizendo, o que vocês fizerem não vai funcionar. Eu vou confundir, de alguma forma eu vou mudar, e a estratégia de vocês não vai fazer efeito. Versículo 4: Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e toda espécie de aves de rapina, e os animais do campo, que eu darei para te devorarem. Deus vai entrar, a história diz, milhões e milhões de pessoas. E é tão interessante, por quê? Porque vai ter uma confusão tão grande, que um vai começar a atacar e destruir o outro. E o resultado da batalha, está bem aqui, ó, é que vai sobrar todo mundo derrotado. Versículo 4: Tuas tropas, teus povos estarão contigo, e quando terminar, toda espécie de ave de rapina, os animais do campo, darei para te devorarem. Escute, tem lutas que quem peleja é o Senhor. Tem coisas que quem vence é o Senhor. O homem se prepara para a guerra, mas quem peleja e vence as batalhas é o Senhor nosso Deus. Vocês acham que Israel, com toda a dificuldade que tem, ela não estaria perto, pronta para essa guerra? Mas nessa peleja, não precisarão pelejar. Versículo 5: Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros na terra do mar, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido meu santo nome no meio do meu povo, o povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Escute, até hoje as nações profanam o nome do Senhor. Até hoje tem gente que profana o nome do Senhor, e não é obrigado a aceitar, adorar, mas vai chegar esse dia aqui em que o Senhor está dizendo: nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, santo em Israel. Você pode dizer santo em Israel? Santo no Brasil, santo no Pará, santo em Belém, santo na minha casa, santo na minha família, santo nessa igreja, santo nessa igreja. Versículo 8: Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Esse é o dia em que eu tenho falado. Versículo 9, loucura, porque isso aqui tem gente que olha para isso e fala que isso aqui é doideira. Pois é, mas vai acontecer, vai acontecer. Versículo 9: Os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todos as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões, de mão, de lança, farão fogo com tudo isso por 7 anos. O que a Bíblia está dizendo aqui é que vai ter tanto combustível, tanta arma, que durante 7 anos, a nação de Israel vai usar isso aqui, ó, como combustível para se abastecer. É muita coisa. Agora, olha o que diz o versículo 10. Não trarão lenha do campo, nem cortarão os bosques, nem as armas acenderão no fogo, saquearão e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Deus. Versículo 11. Naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel. Milhões de pessoas vão pelejar e vão perecer naquele vale, e Deus está dizendo, ali vai ser o local de sepultura final deles. Vão morrer, vão ficar sepultados ali. O vale dos viajantes, ao oriente do mar, espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, que chamarão o vale das forças de Gog. Olha o versículo 12, está aparecendo aqui na tela. Durante 7 meses, estará a casa de Israel a sepultá-los para limpá-los da terra. Doideira. É tanta gente que vai levar 7 meses. 7 meses. 7 meses. Esse é o Deus que nós servimos.
um Deus que hoje é de graça, de misericórdia, mas um dia Ele vai chegar e Ele julgará as nações. 7 meses, pode passar para frente, por favor. Sim, todo o povo e toda a terra sepultará. Seriais memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. Não é que Deus queira ver isso não, mas é o resultado do que vai acontecer. Pode continuar mais para frente. Serão separados os homens sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que entre os viajantes tenham ficado nela, para limpar, e depois de 7 meses iniciarão a busca. O que o texto vai dizer aqui para frente? Vai ter tanta gente que vai passar, a gente vai encontrar uma sobra, um corpo, vai ter que depois chamar alguém para sepultar. A mão de Deus, a ira de Deus que vai se manifestar. E aí o texto continua, e eu vou terminar, versículo 22, fechou agora, meu tempo, 45 minutos, e eu quero ser fiel ao horário, versículo 22 para frente, e nós vamos terminar, diz assim: decidi em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade. Olha o que Deus diz aqui, Ele explica tudo o que Ezequiel falou. Tudo o que Ezequiel falou, e eu vou ler aqui na tela. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para onde? Para o exílio. Porque agiram perfidiamente contra mim, e eu os escondi deles o rosto, e entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Versículo 24, pode seguindo comigo. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, assim me houve com eles, e escondi deles o rosto. Deus não queria isso. Nós lemos em Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Ele queria o arrependimento. Pode continuar. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, e terei zelo pelo meu santo nome. Versículo 26, pode passando, me acompanhe. E esquecerão a sua vergonha, e toda a perfídia que com eles se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los entre os povos, e houver ajuntado entre as terras dos seus inimigos, e tiver vindicado a minha santidade perante muitas nações. O que nós aprendemos aqui? Bota o roteiro comigo, e meu tempo já foi. A conspiração de Gog. Quantos aqui entenderam o que vai acontecer nos últimos dias? Quantos aqui entenderam que esse grupo vai marchar ali contra Jerusalém? Eles vão vencer, vão levando tudo, finalzinho da grande tribulação, quando parecer que Jerusalém for cair, um grande terremoto, a segunda vinda de Cristo, e Jesus voltará para pelejar aquela batalha. E aí nós temos a última parte, a vitória final. E eu volto para o nosso calendário escatológico, e eu fecho com isso. Por favor, bota o calendário escatológico aqui para mim. Nós acreditamos, pelos indícios, por tudo que nós vimos, Ezequiel 38, 39, vai acontecer exatamente bem aqui, ó. Segunda vinda de Cristo. A batalha do Armagedon. A pergunta que fica é, nós sabemos quem é Gog, nós sabemos que Magog é o povo do norte, e nós, onde é que nós estaremos? Bom, 7 anos antes, nós fomos tomados, arrebatados para estar com o Senhor. 7 anos depois, quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, 7 anos depois, quando Ele vier para reinar durante 1000 anos aqui na terra, os céus vão se abrir, Jesus não voltará sozinho, os heróis da fé estarão com eles, Moisés estará com ele, Jacó estará com eles, Samuel estará com eles, Rebeca estará com eles, Maria, Eurípedes, Nice, Laura, eu, Luana, João, nós estaremos com ele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, estaremos e voltaremos aqui para viver tudo isso. A melhor parte de Ezequiel 38, 39, me desculpem ter sido muito técnico, porque é um daqueles textos difíceis da gente ministrar, é que nós estamos lendo antes o que vai acontecer, nós estamos vendo o cumprimento durante do que vai acontecer, e nós vamos ver o ponto final aqui do nosso roteiro, a vitória final. Por quê? Porque nós estaremos junto com Cristo para reinar com Ele durante 1000 anos aqui na terra. Nós vamos compartilhar com Ele desse momento. Quantos aqui estão animados para viver o futuro com Deus? Quantos aqui estão esperando por esse dia e creem que esse dia vai chegar? Eu vou pedir que você fique de pé comigo no seu lugar em nome de Jesus. Eu vou pedir que você levante suas 2 mãos para os céus. Isso aqui, ó, 38, 39. O que aconteceu em Ezequiel 37? O vale de ossos. Isso aqui na verdade é quase tudo uma história só. Uma história só.
Porque o que Deus diz no capítulo anterior? Ele fala: o vale está morto. Ezequiel, os ossos estão sequíssimos. Tu crês, Ezequiel, que se tu profetizares, esses ossos podem voltar a reviver? Profetiza, filho do homem, pede ao Espírito que venha dos quatro cantos da terra, que traga vida, e que levante desse exército, um grande exército para a glória de Deus. E no final, a nação se levanta, e nós temos aqui a vitória final. Nós temos aqui a grande batalha escatológica. Tudo isso está em Ezequiel, para que você tenha esperança. Você vai sorrir para quem está perto de você, e vai dizer: bom ânimo para essa pessoa. Diga para ela: bom ânimo. Bom ânimo. Pastor, por que eu tenho que ter bom ânimo? Porque no final nós vencemos. Jesus vence, a palavra vence, nós venceremos, a igreja vencerá, o evangelho vencerá, Deus vencerá, Deus manifestará o seu poder aqui na terra, nós venceremos. Bom ânimo nessa jornada. Pai, enche a tua igreja de ânimo do alto. Pai, enche a tua igreja de temor, Senhor. Nós não estamos aqui para olhar isso e nos amedrontar. Nós estamos vendo o cumprimento das tuas promessas diante dos nossos olhos. Nós te pedimos agora, nos levanta. Levanta a tua igreja com poder e com autoridade, Pai. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aguardar a tua vinda, Pai. Todos esses sinais foram dados para que nós tivéssemos esperança. Que privilégio nós temos de ter a tua palavra. Que privilégio nós temos de viver na era da igreja, na era da graça. As portas estão abertas, Pai. Nós cremos, Senhor, que no arrebatamento da igreja nós subiremos para estar contigo. Nossa família subirá para estar contigo. Nesse grande dia em que tu voltares de volta, nós voltaremos contigo para reinar durante 1000 anos. Muito obrigado pela tua promessa. Muito obrigado pela tua salvação. É o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos no nome forte e poderoso de Jesus. Amém, amém. Dê um brado de glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus se você recebe. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé.